A gente vai para a entrevista de todas as tardes aqui do Bandeirantes Acontece. Uma das marcas que se espera e que se esperava desse governo, a marca da privatização, porque fez parte da campanha eleitoral, do discurso do ministro Paulo Guedes antes de ser ministro, quando ele foi classificado como o cara que entendia de tudo, e foi dada a ele a responsabilidade de tocar isso. Afinal de contas, o presidente nunca escondeu que ele não entendia nada desse negócio e ia colocar alguém que entendia muito na visão dele. Então, privatização sempre foi algo que se esperava. Houve também, ao longo desse período de governo, muita reclamação que esses processos não andaram, dos mais variados motivos. O ministro de Infraestrutura comemorou demais quando houve há algumas semanas a privatização de áreas aeroportuárias e que alcançou um valor acima daquele que o governo esperava. Foi muito comemorado, a ponto de quebrar o martelo no leilão. Mas o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, diz que a privatização de uma empresa específica, a Eletrobras, é essencial, necessária para o consumidor brasileiro e principalmente para a redução de tarifas de energia elétrica. Nós estamos aqui no Bandeirantes Acontece com o André Perfeito, economista, que sempre nos atende com muita atenção, com muita gentileza, para conversar sobre esse tema. Oi, André, como vai? Boa tarde. Alô, André? André está conosco? Pelo Skype. Cadê o André? Tá no Skype? Ah, agora sim. Oi, André, tudo bem? Tá nos ouvindo, André? Quem fala? Agora sim, é o Agora Ronald. sim. Vamos lá, André. Estamos no ar. Tudo bem. Ô, André, a gente, para falar de privatização, inevitável falar de Eletrobras, provavelmente você não estava conectado, você não ouviu a minha colocação, mas o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, diz que a privatização da Eletrobras caiu a ligação. Agora caiu a ligação. Agora caiu a ligação. Vamos retomar o contato com o André Perfeito. Essa afirmação do ministro se deu numa entrevista ao programa Sem Censura da TV Brasil, e ele falou também sobre tarifa de luz, tarifa de petróleo, combustíveis, falou sobre agência reguladora. São temas caros para essa área, a área do ministro de Minas e Energia, e algumas das privatizações são importantíssimas em um ministério que é entre aqueles que merecem julgamento das áreas respectivas, né? Nesse caso, principalmente da área econômica, julga que é um ministério que tem tentado entregar o máximo possível. É um dos mais bem avaliados. Exatamente. Ministros, o ministro Bento Albuquerque. É isso mesmo, Ronald. Tem toda a razão e, inclusive, é algo que está mexendo muito com o mercado, que é o que o André vai conversar conosco, né? E por que o investidor tem que estar atento? Ô Zaidan, a questão de como esse projeto está sendo tocado no Congresso pode ser um complicador para a privatização? Criou mais problemas do que soluções? Bastante, Ronald, porque é uma medida provisória para capitalizar a Eletrobras, né? E aí você tem o início de um processo de privatização. Pode ser completo em algum dia, mas inicialmente é uma capitalização. Capitalização como a Petrobras, por exemplo. Petrobras tem acionistas privados, né, inclusive fora do Brasil. Agora, o principal acionista é a União. Então, como é MP para capitalização, medida provisória 1031, existe um relator, que é o Elmar Nascimento, do DEM da Bahia. E ele fez um parecer que tem problemas ali, na opinião do Ministério da Economia, Ministério de Minas e Energia, porque um dos pontos que me parece até interessante é a respeito nessa capitalização, você estabelecer exigências e evitar concentração. Evitar, por exemplo, que um grupo, uma empresa, enfim, um consórcio, tenha um controle quase que total do sistema, inclusive de distribuição. E aí vem os receios, como é que os interessados podem reagir. Mas esse é um ponto que me parece interessante. Agora, os outros dois pontos é que são mais áridos, né? E que podem, de fato, afastar os investidores. Eu não sei se o André já está Já está com a gente aqui. André, agora sim você está conectado com a gente, definitivamente. Para a gente começar o nosso papo, André, as afirmações do ministro Bento Albuquerque
falando da necessidade essencial de privatização e que o beneficiário vai ser o consumidor, e ele citou claramente aquilo que interessa em última análise para o consumidor, que é receber energia de maneira decente e pagar a tarifa mais barata, é um caminho que pode ser vislumbrado ou é uma utopia no momento pré-privatização e que ainda não pode ser colocado como ponto básico disso? Bem, vamos lá, boa tarde a todos. Bem, o mercado hoje, particularmente, está gostando. A gente está falando aqui agora, as ações estão subindo 2,20%. Né? No pregão de hoje chegou a subir mais, né? Chegou a bater o maior valor desde 2018, pelo menos. Desde 2019, desculpa, né? Está chegando no all-time high, que nem a gente diz no mercado. Então, os investidores vêm de forma interessante. O que está acontecendo tem ainda essas questões que nem foi colocado a respeito das opiniões do Ministério da Economia, tem uma discussão sendo feita sobre os funcionários, né, onde eles vão ser alocados. Ainda tem algumas batalhas para ser vencidas. Mas agora, do ponto de vista do governo, eles entendem isso como uma parte absolutamente central do planejamento econômico do ministro Paulo Guedes. Né? A questão das privatizações, para além de vamos dizer assim, de uma questão mais objetiva, né, de caixa, né, por assim dizer, ou de como fazer a empresa crescer, é uma questão de princípios, né? E isso que está um pouco em debate aí agora, né? Vamos ver, né, se essa ocorre da forma que esperado, né? Mas até segunda ordem o mercado tem gostado do que tem visto, tem subido o papel nos últimos dias, particularmente hoje, está tendo uma alta, já foi mais alta, né? Agora está com uma alta menor, mas continua no terreno positivo. Oi, André, tudo bom? Prazer tê-lo aqui. Sônia Blota falando contigo no Bandeirantes Oi, Acontece. Sônia, tudo bom? Tudo ótimo. Tenho recebido, inclusive, teus boletins a respeito dessa análise, né? E que nos últimos dias, né, os trechos do relatório final sobre a medida provisória foram sendo divulgados, mas não agradaram o governo e aí o investidor acabou ficando com muita incerteza. Você acha que agora que está perto isso mudou? Mudou esse cenário um pouco? Olha, eu acho que assim, vai ser uma guerra de trincheira. Não vai ser nada assim, tipo, não tem bala de prata nisso daí. O governo, a gente sabe que está enfrentando muitas dificuldades para encaminhar alguma pauta, porque boa parte do capital político do presidente está sendo usado até para, vamos dizer assim, resolver a questão da CPI. Né? A gente sabe que o capital político do presidente está bastante diminuído, né, por conta de uma série de pressões difusas. Então, o que eu posso dizer, Sônia, assim, de maneira muito clara, é que está encaminhando. O que o mercado está observando aos poucos tem sido bem visto. A tendência tem sido de alta das ações da Eletrobras. Agora, o que a gente tem que ver, né, se ele vai ter realmente a capacidade de encaminhar isso rápido. A gente já sofreu várias decepções, por assim dizer. Para o investidor, fica difícil ele querer operar e querer ganhar dinheiro, por assim dizer, né, só com a palavra do governo, porque a gente sabe que o governo não está conseguindo entregar por uma série de razões. Né? Não é nem vamos dizer, uma crítica pesada que estou fazendo ao presidente. Tem uma série de coisas que estão acontecendo simultaneamente que impedem isso, né? Mas é isso, vai ser uma observação diária, né, aqui com os nossos clientes, também todo o mercado de capitais e a Faria Lima, por assim dizer, né, tentando observar algum movimento um pouco mais otimista a respeito disso. Zaidan? André, boa tarde. Eu queria exatamente a sua opinião a respeito desses pontos que a gente falava aqui. O primeiro que desagradou o governo, que está lá no parecer do relator, é aquele que dá uma permissão para que a ANEEL possa intervir no mercado de energia e evitar concentração de mercado, não apenas no caso da Eletrobras, mas em relação a todas as empresas do setor. E no relatório ele disse que uma das ideias é a permissão para que a agência atue se alguma empresa tiver excesso de participação no mercado livre de eletricidade. E a reação que eu vi aqui do Rodrigo Limpe, que é o novo executivo da Eletrobras, é que esse ponto poderia colocar em risco o processo, porque geraria risco muito grande de incerteza sobre como isso será tratado, ou seja, a intervenção da ANEEL, e como será regulamentado no futuro. Então, queria inicialmente a sua opinião a respeito desta proposta do relator. Boa tarde, Zé. Bem, olha, a questão acho que é o seguinte, né? O que desagrada é que se fica vinculado a um tipo de, vamos dizer assim, de atuação de um órgão terceiro, né, a respeito do comportamento daquele dado mercado, e você não sabe como ele funciona, fica difícil, né? Acho que para o ouvinte é fácil entender. Imagina que você vai abrir, sei lá, uma oficina mecânica, né? E essa oficina mecânica vai estar subordinada às regulamentações, um órgão que ainda não falou como ele vai agir a respeito disso.
Então, de fato, isso daí traz um nível de incerteza. Agora, também é razoável supor que você não pode permitir uma hiperconcentração num dado setor. Então, esse é um tipo das arestas que eu estou falando agora, até comentei com a Sônia, que é essa guerra de trincheira, né? É um tema polêmico, né? Porque você tem parte importante, vamos dizer assim, dos políticos, do funcionalismo, que não vê isso com os olhos, né? Parte da sociedade também entende que talvez não seja o melhor caminho, por isso vai ter que ser nesse detalhe. Mas o que você colocou, Zaida, é absolutamente pertinente no sentido de quanto investir. E outra coisa, assim, sendo muito franco aqui com os ouvintes e com vocês, assim, antes de falar que vai concentrar, deixa vir alguém, né? O pessoal está querendo contar muito já com um problema muito mais à frente. Eu acho que vamos ver o tamanho da demanda por isso antes, né? E aí vai correndo atrás de, vamos assim, deixar bastante claro, né, os limites dessa atuação contra a concentração, quais são, enfim, eventuais penalidades, como vai ser feito isso, né? E André, a respeito dos outros dois pontos que estão sendo contestados no Ministério da Economia e no governo de forma geral, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é com relação àquele empréstimo compulsório, ou seja, a tarifa mais alta para financiar investimentos que a estatal fez de 76 a 93, período bastante longo. A Eletrobras teve de provisionar quase 18 bilhões de reais para a disputa e o TCU calcula que as perdas podem chegar a 79 bilhões e 620 milhões de reais. E o relatório do deputado, ele coloca uma autorização para conversão de crédito em ações, só que o preço da ação seria nos 5 dias que antecedem a publicação da MP em 23 de fevereiro, o que equivale a cerca de R$ 29,50. O que o pessoal está dizendo é o seguinte, esse é o valor mais baixo da história e provocaria uma distorção no mercado e também pode provocar problemas para a capitalização da Eletrobras. Você concorda com esse receio do governo? Eu concordo, está R$ 40,44 a ação agora, né? Então, assim, transformar em dívida num valor tão baixo, isso daí gera para os devedores uma opção contra quem tem as ações gigantesca, né? Não sei se o ouvinte entendeu, mas você está vendendo barato, né, por assim dizer. Então, sim, eu acho que, de novo, essas questões ainda estão sendo dirimidas, né? Eu acho que o governo está encaminhando direito, os investidores estão olhando com atenção, existe uma leitura relativamente benigna, e eu não estou falando da minha opinião, estou falando da opinião expressa em preço mesmo, né? Está subindo nos últimos meses, né? Tem enfrentado alguma alta, mas, de novo, a gente tem visto uma dificuldade, isso talvez seja importante a gente avaliar, do governo conseguir encaminhar algumas questões mais pontuais. Isso tem a ver, na minha opinião, com um nível de desgaste de capital político relevante. E quanto mais próximo a gente chega do segundo semestre, né, Zé? A gente entra numa situação que o segundo semestre é muito próximo do primeiro semestre do ano que vem, né? E é ano eleitoral. E aí fica mais ainda complicado, né? Se o governo quiser resolver essa fatura, na minha opinião, tem que ser logo. Porque senão, aí começa já a pressão. E é natural também, né? Pressão eleitoral, aí tem um monte de discussão nesse sentido, né? Acho que o ideal seria que eles resolvessem essa fatura logo. E finalmente, a última da minha parte, André, é um ponto mais complicado tecnicamente para que nós leigos possamos entender, então eu peço sua explicação. O terceiro ponto faz referência ao montante a ser recebido, referente ao que eles chamam de reperfilamento do componente financeiro da rede básica sistema existente, ou seja, ativos que existiam até maio de 2000 e que não haviam sido amortizados até 2013. A companhia tem a receber de reembolso 50 bilhões de reais em 15 anos, com o recurso devendo ficar integralmente com a empresa estatal, que conterá as operações da Itaipu e da Eletronuclear após a cisão dos ativos. Agora, não são empresas muito diferentes? Itaipu, então, Eletronuclear e o sistema elétrico em geral? Então, para ver, essa é uma das confusões que estão tentando ser resolvidas através da privatização, né? Deixar cada um no seu escaninho, por assim dizer. Olha, eu não vou usar a tentar explicar isso em detalhe, porque eu não sou analista específico de setor elétrico, né? Minha área é a macroeconomia. O que eu posso falar, e eu tenho falado para os clientes, que a quantidade de passivos, potenciais passivos, é tão grande que você ainda não tem ideia do que é exatamente o que você está comprando, né? Existe uma leitura de que, dado o nível de preços atual, faz sentido ainda, tanto é que está subindo os papéis,
Mas isso que você falou, olha, você até no ponto 2 estava falando de questões que vinham da década de 70 até a década de 90, né? E para colocar isso no modelo no Excel? É muito difícil, né? Então, por isso mesmo, a pressa do governo de tentar harmonizar isso, e por isso dificuldade, né? Para conseguir envelopar e vender isso o mais rápido possível. Tem riscos regulatórios, né? Que nem foi a questão mesmo da concentração de mercado, que foi apontado, que sem dúvida nenhuma é um objeto de preocupação. Tem esses outros passivos. E também, insisto, né? Tem uma questão aí que é realmente delicada, né? No limite que a gente vai ter que ver as reações políticas em torno disso. A minha preocupação maior é um pouco essa agora, porque preço o mercado dá. E pelo que a gente está vendo no nível de preço, ainda tem algum otimismo com a empresa. André, sobrando um dinheirinho, você gastaria de hoje a sexta-feira um dinheiro na Eletrobras ou não? Não me complica, não fala aí. Não posso nem falar. Não posso nem falar esse tipo de coisa. André, você sabe que os ouvintes já brincam aqui com o teu nome, né? Eu vou te falar, porque por volta de 2 da tarde, estava na base de 41,09, foi o pico de hoje. Agora tá 40,73, tá? Só tô dando um toque para você, caso você precise de informação, tá? Mas é que tá subindo agora 2,78. 2,78 no dia, dá quase 100% da Selic. Não, um pouco menos, agora que subiu a taxa de juros. Enfim, eu acho que assim, o governo está fazendo um esforço no sentido de reafirmar princípios. E isso que está tendo dificuldade. E existe um bom motivo para a gente ver isso, que tem a ver com a dinâmica política, que envolve todo esse sentimento de dificuldade. Passou muitas coisas, né? Agora, da Eletrobras, que nem o Zaidan colocou aí no detalhe, né? Uma análise bastante minuciosa de cada um dos pontos, né? Olha quanto passivo tem ainda. Mas está aí caminhando, né? Mas a minha contribuição talvez aí pro debate, pro ouvinte que queira investir, né? Eu acho que tem que ficar atento mesmo. Essa questão do timing político. E a gente, se chegar no segundo semestre sem uma definição... Cortou só esse finalzinho. Só cortou o final. Se chegar no segundo semestre sem essa definição... Alô? Oi, André. A gente Tá nos ouvindo, André? Cortou o finalzinho da sua afirmação que você estava falando a respeito de chegar no segundo semestre sem a definição. Então... pois não, diga. Então, essa questão do segundo semestre é importante porque a gente vai entrar muito próximo de 2022. Aí é período eleitoral. Sim. E aí, olha, eu, sinceramente, eu tenho uma equipe aqui da área de análise minha. Ficou ruim o sinal no finalzinho aí, mas deu para entender o quão complexo é o problema de levar isso para uma conexão que há de um semestre, fim de um ano, com o início de outro, Exatamente. Que é já de um ano eleitoral. André Perfeito, economista, que conversou com a gente sobre a privatização e os efeitos da privatização da Eletrobras. E de qualquer forma, a gente fica ligado nos boletins do André, porque ele sempre tem alguma dica boa, Ótimo. né, investidor? Sempre parceiro aqui da gente, dando boas dicas. A gente volta já.